Fala, turma, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, a mais um estudo do mercado do índice futuro. Deixa eu remover aqui o botão de compra e venda para aliviar, ó, índice futuro, mini índice futuro da Bolsa de Valores. Então ontem eu postei esse vídeo com essa análise, tínhamos aqui também a máxima, tá, de D-1. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Tínhamos esse cara aqui, certo? Que nos mostrava um ponto interessante para o mercado capturar a liquidez, tá? E aqui abaixo também dessa região, uma região de captura de liquidez onde o mercado já havia tentado ficar para baixo e ele já capturou praticamente toda essa região. Eu vou manter essa linha marcada porque o mercado ele não está querendo fechar e negociar abaixo dessa região. Ele está vindo capturar a liquidez e sobe novamente em direção ao topo do que pode estar se formando, de que pode estar sendo uma congestão, tá? Um congestionamento aqui de barras, uma consolidação, na verdade, a palavra correta é essa, uma consolidação, ok? Então, nós temos aqui uma região para ficar de olho, tá? Esse fundo é importante a partir do momento em que o mercado começar a fechar, eu falei isso ontem, inclusive, a partir do momento que o mercado começar a fechar abaixo desse fundo e começar a e realmente se manter abaixo desse fundo, o mercado pode começar a desbravar e capturar essa liquidez existente no seu side liquidity, no buy side liquidity, tá? Então vamos ficar de olho nessa região em laranja. Eu vou até mudar a cor dela, eu vou deixar como sendo uma cor vermelho mesmo, tá? Uma cor que eu não estou acostumado a usar. Vou destacar ela um pouco mais, beleza? Tá? É uma região que a gente quer ficar de olho. O mercado continua trabalhando para cima. Temos regiões de buy side liquidity, tá? Que vem desse dia aqui do dia 7, que o mercado ainda não capturou a liquidez. No dia 13, o mercado se aproximou, mas não chegou a capturar a liquidez para cima desse topo. Tá? Temos um outro buy side liquidity lá em cima e temos aqui nessa região em laranja um vácuo de liquidez. Tá? Vácuo este gerado por esse gap aqui. Apesar do mercado ter capturado um pouco dessa liquidez aqui e aqui, esse vácuo de liquidez ainda é presente no mercado, pois o mercado não fecha um candle acima desse vácuo de liquidez. Ok? Então eu sempre vou esperar o fechamento acima das regiões que eu julgo ser importantes. Então, buy side liquidity acima dessas regiões, além de um vácuo de liquidez. Ontem, tá? Deixa eu só alterar aqui porque é D-2, que também passa a ser para mim um buy side liquidity, mas eu vou esperar, eu vou anotar como sendo a máxima de D-2. Beleza? Tá? Eu vou pegar aqui agora a máxima de ontem, certo? Vou marcar a máxima de ontem e vou ficar de olho nessa região, tá? Assim como a região de mínima, tá? Que se tornou aqui um sell side liquidity, mas eu vou marcar para mim hoje como sendo a minha mínima. Beleza? Então essas são as regiões que eu vou ficar de olho aqui no diário, tá? Principalmente essa região aqui, o mercado precisa fechar um dia abaixo dessa região para que eu entenda que houve o rompimento dessa região e que o mercado vai começar a tender, né, a buscar essa liquidez que está aqui para baixo. Tá bom? Então essa é a visão para o diário que a gente tem. Então o mercado não tem lado ainda, tá? A gente percebe que o mercado não tem lado. Sempre que ele engata que uma possível tendência, um possível movimento, tendência não, perdão, pessoal, um possível movimento para baixo, ele retoma o preço para cima. Tá bom? Então possivelmente a gente está vendo uma região de congestão aqui, de consolidação. Tá? Vamos para o gráfico de 1 hora. Vamos ver o que a gente tem aqui numa hora nas movimentações de ontem. Então, ó, temos essa movimentação de preço, certo? Esse topo aqui, deixa eu só alterar a cor, que não é azul, cinza, mais escuro aqui, ó. E nós temos uma pernada de baixa, tá? Que está sendo respeitada por enquanto. Ok, se a gente for olhar no gráfico horário, nós temos essa perna principal de baixa, ó, essa daqui,
tá? Ou vamos pegar aqui, ó, é esse cara aqui, ó, essa perna, vamos apagar esse Sell Side Liquidity daqui, ou melhor, pode deixar, como sendo o fundo essa região. Opa. Como sendo este fundo aqui, ó. Ok? Então, nós temos daqui para cima, tá, regiões de prêmio e daqui para baixo regiões de desconto. Ok? Então, a gente vai procurar por ineficiências, tá? Ineficiências desse vendedor dentro dessas regiões. Ok? Então, temos essa movimentação forte de baixa, tá? Que nós utilizamos como principal referência esse cara aqui, pois ele rompe essa mínima no gráfico horário. Quando o mercado devolve o movimento, ele não consegue furar o topo da região, parando nesse order block aqui, ó. O mercado para nesse order block e devolve o movimento para baixo, tá? Captura a liquidez abaixo desta mínima, tá? Tínhamos um order block gigantesco aqui nessa região, no gráfico horário, e o mercado está se mantendo, defendendo essa região. Ontem ele capturou bastante liquidez dentro desse order block e fez o movimento voltar um pouco para cima, tá? O que a gente vê para hoje, pessoal? Dentro do gráfico horário, nós temos aqui esse order block, tá? Esse order block comprador, perdão, order block de oferta. Então, eu vou marcar esse order block aqui, ó. Vou marcar a partir da da abertura desse candle, tá? Para mim ele já começa a entrar dentro da região do order block. Então ele é um cara que o mercado caiu, tentou buscar, capturou uma parte da liquidez e fez um movimento baixista, beleza? Ontem ele rompe uma região, tá? Ele rompe esse topo desse comprador que tenta levar um movimento, ele rompeu essa máxima e está levando o preço para cima. Então eu posso considerar esse cara aqui, ó, como sendo um order block, ok? Tá? Pois a partir dele o movimento reverteu ali a sua polaridade. Então eu coloco, opa, perdão, tá certo, como se fosse um order block comprador, tá? Essa região. Então, reforçando aqui esse cara, tá? Reforçando também essa região, ó, o mercado abre abaixo, captura essa liquidez e sobe. Eu consegui pegar algumas vendas aqui, apesar do risco de estar vendendo abaixo de uma região, tá? de prêmio, tá? Entendendo, foi consciente essas vendas. O meu objetivo aqui era realmente esse balanceamento. Tínhamos aqui, ó, um Fair Value Gap nessa região, ó. Olha como o mercado captura a liquidez dentro do Fair Value Gap, certo? Captura a liquidez, deixa eu marcar corretamente aqui, turma. Ó, um Fair Value Gap. Ele acaba marcando no gráfico de 5 minutos, pessoal. Mas ó, temos aqui essa distância, esse Fair Value Gap, o mercado captura, rejeita e devolve. Tá certo? Então agora vamos lá para o gráfico de 1 minuto. Ontem, o que nós temos de ineficiência do movimento de alta? Tá? Não temos um pequeno Fair Value Gap aqui. Tá? E essa região que também a gente vai ficar de olho nesse pavio, que pode ser, sim, um order block. Nós podemos encontrar order blocks ocultos aqui. Então, para localizar esses order blocks, a gente vai reduzindo o time frame, tá? Vamos lá para os 5 minutos e vamos tentar identificar aqui essas regiões. Ó, já tínhamos até marcado aqui o order block. O maior aqui é o de 60 minutos, o menor é o de 5 minutos. Tá? Ambos foram capturados, então eu desconsidero aqui essa região, tá, como sendo uma região importante. Temos esse cara aqui, esse order block, que é um order block de demanda, tá? O mercado, a gente percebe que o mercado ontem tocou nele e explodiu para cima, tá? Ó, olha que interessante, pessoal. O mercado faz uma movimentação aqui, ó. Ele toca exatamente no order block. Deixa eu até mudar a cor aqui para facilitar. Order block de demanda. Ele toca no order block. Ó, olha como ele toca na máxima e sobe, tá? Toca na máxima e sobe, aonde ele rompe para nós essa região, ok? Então, o que nós esperaríamos, tá, numa movimentação no intraday? A gente pode buscar este tipo de
marcação, podemos vir aqui, ó, e fazer uma marcação nesse sentido, certo? Tá? Aonde nós temos aqui uma região de desconto, tá? A priori nós temos esse cara aqui, ó, esse movimento, certo? Que toca lá em cima, ele não é tão interessante, pois ele não fecha acima desta máxima, mas ele deixa um pavio aqui para nós. O mercado mitiga até a região de equilíbrio dos 50% e faz o movimento de alta novamente. Então, o que a gente pode fazer? Ah, poxa, Felipe, eu quero buscar compras. Podemos considerar esta mínima, ok? E esta máxima. Dentro desta máxima, o mercado não mitigou os 50%, tá? Ou podemos considerar essa aqui, ó, essa máxima, pois durante a formação do movimento, certo? Ele vem andando. Então, quando consideramos essa máxima, ele também não mitiga os 50% da pernada de alta, que está aqui. Arrastamos para cima, para a próxima máxima. O mercado não mitigou os 50%, não fez o retorno nos 50% e foi fechar lá em cima. Ou seja, tá, o mercado está um pouco distante do seu ponto de equilíbrio desta perna de alta, tá? Desta perna de alta. Então eu gostaria de ver um pullback até a região de equilíbrio, até que a região mais interessante de desconto para a gente pensar em compra. Nós estaríamos trabalhando, deixa eu pegar aqui o point of fix, abaixo desse 50%, tá? O que seria uma região, deixa eu pôr um verde mais suave aqui, ó. Toda essa região, pessoal, essa aqui é a região de desconto. Da região maior, que vai até esta mínima, ou melhor, vai até lá embaixo, até aqui o zerinho, aqui nesse canto, ó, canto inferior direito. Sell Side Liquidity, temos um zerinho. Esse é o final do movimento, tá, da perna de referência de baixa que nós encontramos. Então, toda essa região até aqui, ó, nós temos uma região de desconto. Acima disso, temos região de prêmio. Então, as duas leituras, tanto dessa perna de alta quanto da leitura da pernada macro que nós temos, estaríamos trabalhando em uma região de desconto. Então, portanto, a gente buscaria compras nesses movimentos. Porém, ontem, os trades que eu consegui pegar foram trades de venda aqui e a compra praticamente ela não foi executada. Então tem que ficar atento com isso, porque se você não consegue pegar os movimentos, eu esperava essa movimentação, pois nós tínhamos aqui um vácuo de liquidez muito grande, tínhamos um Fair Value Gap aqui, tá? Então eu esperava que o mercado se reequilibrasse dentro da região, dentro dessa região de Fair Value Gap, de desconto, tá? Para depois fazer um movimento altista. Então esse foi o racional da minha venda, das minhas vendas de ontem. Tá bom, pessoal? Então, para o dia de hoje, tá? Eu vou apagar essa, posso até manter essa movimentação de alta. Então, se o mercado, tá, vier, deixa eu até pintar aqui, ó. Opa, coisa errada, esse cara aqui, ó. Se o mercado vier nessa região, opa, perdão. Vamos só destacar aqui, pessoal. Ô, saco, hoje tá que tá. Se o mercado vier dentro desta faixa de preços, tá? Eu vou buscar por compras. Tá, pessoal? Aqui dentro eu vou buscar por compras. Tá bom? Por quê? Porque ele vai estar fazendo um trabalho de mitigação até as regiões que eu considero mais interessantes para buscar gatilhos e sinais para compra, tá? Então eu vou esperar uma movimentação de entrada aqui nessa região para ele fazer isso aqui, ó. Certo? Beleza? Então já sabemos o que nós podemos fazer na parte inferior do gráfico, tá? Vale lembrar que nós estamos trabalhando em um movimento macro, tá? De venda, tá? Onde nós temos uma pernada principal que vai daqui, deixa eu até pegar lá no essa perna que é a máxima dela, tá? E temos a mínima dela nesse fundo. Então essa é a perna de movimentação baixista que eu tenho como principal referência, beleza?
Na secundária, eu vejo o mercado fazendo um movimento, rompendo topos e deixando fundos cada vez mais altos, tá? Topos mais altos, fundos mais altos. Então, um movimento de correção. Então, aonde ele pode parar? Tá? Aonde podem ser as paradas de defesa desse vendedor para a gente pensar em levar o preço para baixo. Tá? Temos esse order block validado nessa região, temos esse order block que também não foi testado nessa região e temos o order block superior lá em cima. Tá? Esse order block, essas regiões de oferta, tá? São regiões em que o preço subiu, segurou e desceu e rompeu o fundo. Tá? Então, esse order block, ele rompe este fundo, tá? Ele rompe este fundo. Este order block, durante o movimento de baixa, ele rompe esse fundo. Percebam que ele fecha abaixo do fundo anterior. Então, eu tenho possíveis regiões institucionais de defesa. Além disso, tá? Nós estaríamos trabalhando dentro de uma das regiões consideradas regiões de trade, de boas regiões de prêmio para nós, tá? Que são essas aqui. Beleza? Ou o 62, não o 0, tá? O 0 é desse movimento aqui, ó, tá? Desse movimento nós temos o 0 ali, ó, como sendo uma região para nós. Então, nesse sentido, tá? Eu vou buscar aqui vendas de risco para trazer o preço para baixo, tá? Aqui em cima, nessas regiões, ok? Então, esse é o racional que eu vou pensar para o dia, tá? Que eu vou procurar trabalhar. Então, temos ali cerca de 3, 4 oportunidades. Vamos ver como que o mercado vai se comportar. Vamos dar uma olhada aqui no cenário global, né? Como é que estão as movimentações, tá? Nós temos aqui no calendário econômico poucos drivers, tá? Às 9h30 tem vendas no varejo, em núcleo de vendas no varejo nos Estados Unidos, o que pode refletir um pouco aí do cenário de inflação americana, tá? O que é interessante para esse dado é que é esse daqui, pessoal, ó. São os dois principais dados aqui, vamos selecioná-los para vocês entenderem. Tá? Esse aqui, certo? E esse daqui. Então, quando a gente olha para esses dados, tá, projetado pelo mercado é 0,3, ó, 0,3 para o núcleo e 0,5 para as vendas. Então, o histórico desses dados demonstram para o governo americano, para o Banco Central dos Estados Unidos, como é que está o interesse do mercado em compras, tá? Em compras de bens. Então, se houver um aumento consecutivo das vendas no varejo, os Estados Unidos pode intensificar ali uma alta de juros, o que valoriza o dólar, o que aumenta a inflação aqui no Brasil e, consequentemente, desvaloriza o índice. Tá? Então, nós temos que ficar de olho nessa situação. Tá bom? Isso são assim hipóteses que a gente vai criando, tá? Mas eu não preocupo tanto isso ao longo do dia das minhas decisões. Eu vou construindo cenários, mas eu não opero esse tipo de situação. Por quê? Cara, os algoritmos estão em cima disso. Então, sai um dado, o algoritmo já sabe o que tem que fazer muito antes da gente. Então, por que eu vou me preocupar com algo nesse sentido e operar isso daqui, sendo que os algoritmos são infinitamente mais rápidos e habilidosos para executar e já estão programados lá, estão no colocation, colados no servidor da bolsa, então não tem como competir. Tá? Até porque nós somos menos informados do que os grandes players do mercado. Tá? Então, vamos ver agora o cenário internacional, vamos dar uma olhada nas carteiras. Temos um minério de ferro estável, tá? Prata, ouro, dólar subindo, tá? O CDS no Brasil, que é o risco do Brasil quebrar o Credit Default Swap, ele está subindo também, isso, ou seja, aumenta o risco do Brasil. Se aumenta o risco do Brasil, aumenta o risco da bolsa, das empresas. Então, a gente pode ter um cenário aí de baixa para hoje. Tá? Os treasuries americanos estão caindo 1%. Tá? Os futuros do Dow Jones e do S&P estão estáveis, o que pode ser benéfico para uma estabilidade aqui no Brasil. Vamos ficar de olho na abertura. O VIX, que é o índice do medo nos Estados Unidos, também está estável, não está com um cenário definido, nem para cima nem para baixo. Temos o petróleo WTI trabalhando com uma leve alta, tá? O índice dólar futuro trabalhando em queda. O dólar contra seus pares, tá?
temos contra o peso mexicano, tá? Ele faz uma divisa mais próxima com o Brasil, então o Brasil trabalha muito próximo desse par de moeda, tá ok? E dos outros emergentes, o rand sul-africano, o rublo russo, a lira turca, tá? Dólar canadense, aqui já temos os emergentes, tá? Trabalhando ali com uma ligeira estabilidade, beleza? Então, no geral, tá? O mercado trabalha de forma estável, com exceção do rand sul-africano e do rublo russo, que trabalham com uma disparidade entre os emergentes um pouco mais descolada, beleza? Também estável entre os principais, uma leve queda, na verdade, entre os principais pares aqui na zona do euro, na libra, no franco suíço e no iene, beleza? Com o dólar contra o yuan trabalha com uma estabilidade também. Então, ou seja, o mundo está estável, tá? Não deve haver grandes variações já na abertura. Então, vamos ficar de olho, tá? A expectativa é que ele abra próximo ali do fechamento e vamos ficar de olho aqui nessas variações. Beleza, turma? Então, esse é o cenário que a gente está vendo para hoje. Então, se ele está abrindo, a possibilidade é ele abrir aqui dentro dessa faixa de preço, tá? Dessa região. Eu vou buscar, se ele cair por aqui, eu vou buscar uma compra, dependendo desses sinais, dos sinais que aparecerem, tá? E se ele subir, eu vou buscar por vendas nessas regiões. Beleza? Eu vou ficando por aqui então. Eu desejo a todos uma ótima terça-feira. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais.